Levítico capítulo 18, versículo 21, contém um dos textos mais enfáticos e severos do Antigo Testamento, explicitamente proibindo a prática de sacrifícios humanos, especificamente de crianças, ao deus pagão Moloque ou Moleque. Assim diz o texto: não darás nenhum dos teus filhos para fazer passar pelo fogo a Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Este versículo está inserido em um contexto maior de códigos de santidade e leis morais que Deus deu a Moisés para instruir o povo de Israel. A análise teológica deste versículo revela não apenas a gravidade das práticas idólatras dos povos vizinhos, mas também o compromisso de Deus com a santidade e a justiça. Para entender plenamente Levítico capítulo 18, versículo 21, é vital situar o texto em seu contexto histórico. O livro de Levítico foi escrito em uma época em que os israelitas estavam se estabelecendo em Canaã, uma terra habitada por diversas culturas e religiões. Entre essas culturas estavam os cananeus e os amonitas, que praticavam rituais religiosos que incluíam sacrifícios humanos. Moloque era uma divindade adorada principalmente pelos amonitas e fenícios. A adoração a Moloque frequentemente envolvia o sacrifício de crianças, um ato considerado abominável pelos israelitas. Este culto cruel é frequentemente associado ao fazer passar pelo fogo, um ritual onde crianças eram queimadas vivas como oferenda a Moloque. Esse tipo de adoração não era apenas uma violação dos direitos humanos, mas também uma profunda afronta à santidade de Deus. Levítico é parte do Pentateuco e contém instruções detalhadas sobre como os israelitas deveriam viver de maneira santa e separada das nações pagãs ao seu redor. O capítulo 18 de Levítico é especificamente focado em práticas proibidas, incluindo imoralidade sexual e idolatria. Versículos como Levítico 18, 21 servem como lembretes poderosos da necessidade de santidade no relacionamento entre Deus e seu povo. A proibição específica de sacrificar filhos a Moloque não é isolada, mas faz parte de um conjunto mais amplo de proibições contra práticas pagãs. Em Levítico capítulo 20, do verso 2 ao 5, encontramos uma repetição e ampliação desta proibição, onde Deus instrui que qualquer israelita que entregar seu filho a Moloque deve ser apedrejado até a morte. Isso demonstra a seriedade com que Deus trata essa prática. O versículo também menciona a profanação do nome de Deus. E não profanarás o nome do teu Deus. No contexto bíblico, o nome de Deus representa seu caráter, sua reputação e sua presença entre o povo. Ao se envolverem em práticas idólatras e abomináveis, os israelitas não apenas violavam os mandamentos de Deus, mas também desonravam seu nome. A profanação do nome de Deus era vista como uma ofensa grave, porque Deus era e é santo, separado e distinto das deidades pagãs. Do ponto de vista teológico, Levítico 18, 21 destaca a exclusividade do culto a Deus e a rejeição absoluta de práticas idólatras. A exigência de Deus para com seu povo era e é de total lealdade e pureza. Sacrificar crianças a Moloque não apenas mostrava uma traição a Deus, mas também uma aceitação dos valores e práticas das nações circundantes. Esta proibição também sublinha a santidade da vida humana, especialmente a vida das crianças, que eram vista e é vista como herança do Senhor. Salmo 127, verso 3. Ao proibir tais sacrifícios, Deus estava ensinando a Israel a valorizar a vida humana e a rejeitar práticas desumanas de assassinar crianças no ventre ou fora do ventre.
Enquanto os israelitas eram ordenados a abster-se dessas práticas, os povos ao redor frequentemente envolviam-se em tais rituais. Comparar essa legislação com a de outros povos antigos mostra um contraste relevante na ética e na moralidade. Para o povo de Israel, obedecer a essa proibição era fundamental para manter a aliança com Deus. A desobediência traria consequências severas, não apenas espirituais, mas também sociais e políticas. A história de Israel é repleta de exemplos onde a idolatria levou à desintegração moral e ao julgamento divino, como visto durante os reinados dos reis ímpios. A obediência a este mandamento era um meio de Israel demonstrar sua fidelidade a Deus e sua separação dos costumes pagãos. Além disso, era uma forma de preservar a justiça e a humanidade dentro da sociedade israelita, contrastando com as práticas bárbaras das nações vizinhas. O sacrifício humano era praticado em várias culturas antigas como parte de rituais religiosos, com o objetivo de apaziguar divindades, demônios, garantir prosperidade ou obter favores divinos de demônios. A prática específica de sacrificar fetos humanos, ainda em gestação, é pouco documentada. Registros históricos e mitológicos oferecem algumas referências. A literatura histórica e arqueológica fornece informações sobre as práticas de sacrifício humano em diferentes sociedades antigas, incluindo as culturas mesopotâmicas, fenícias, cartaginesas e astecas. Os relatos específicos de sacrifícios de fetos são reconhecidos. Mitologias antigas contêm referências a rituais extremos sobre essa prática abominável. Algumas descobertas arqueológicas e textos históricos oferecem indícios dessa prática. Em locais como Cartago, restos de crianças sacrificadas foram encontrados, com sinais claros que foram realizados abortos de crianças das formas mais selvagens e dolorosas, com o objetivo de atender à sede de demônios por sangue de crianças. Do ponto de vista teológico e ético, o sacrifício de fetos é visto como uma profanação extrema da vida humana e uma violação dos direitos fundamentais. Isso inclui qualquer tipo de aborto. As religiões vigentes no mundo têm um ponto de convergência nessa questão e condenam qualquer forma de sacrifício humano, enfatizando a santidade da vida e a dignidade intrínseca de cada indivíduo desde o momento da concepção. Reconhecidamente abomináveis, os sacrifícios de fetos têm um impacto terrível em nossa compreensão da diversidade cultural e da complexidade da natureza humana. Essas práticas demoníacas destacam a necessidade contínua de uma reflexão crítica sobre questões éticas e morais em todas as sociedades. Infelizmente, estamos vivendo essa questão no Brasil. Segmentos da sociedade e até instituições estão se movimentando para legalizar a prática do aborto. O principal argumento para a legalização é que a mulher tem o direito de encerrar a gravidez quando desejar, considerando que é dona do seu corpo. Outro argumento apresentado é a questão do estupro. Atualmente existe uma lei que permite o aborto em caso de estupro. No entanto, o que se busca agora é legalizar o aborto a qualquer momento, sem a necessidade de comprovar o estupro, bastando declarar que houve violência sexual. O Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução proibindo a sistolia fetal para assassinar bebês em gestação. Esse método consiste em introduzir uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebê, no útero da mãe, para matá-lo. O STF foi acionado por um partido comunista e um ministro da corte desconsiderou a resolução do Conselho Federal de Medicina, autorizando a matança de crianças pelo aborto, utilizando o álibi do estupro. Imediatamente, o Parlamento brasileiro apresentou o projeto de lei 1904, visando criminalizar essa prática, o que resultou em um grande debate no Brasil. A grande mídia, empresários e políticos de ideologia esquerdista têm trabalhado ativamente pela liberação do aborto. Meus amados irmãos e caros ouvintes,
Na verdade, o que está por trás disso tudo é um movimento demoníaco que, utilizando seus capachos, deseja a todo custo a matança de crianças ainda no ventre de suas mães. Como perceberam, isso é uma prática que os demônios sempre reivindicaram desde os tempos antigos. Por trás disso, existem interesses nefastos da indústria de cosméticos, que necessita de cadáveres de crianças em gestação para fabricar seus produtos. Nada justifica o assassinato de um ser vivo. Absolutamente nada. Ninguém tem o direito de tirar aquilo que não pode dar: a vida. O aborto é uma forma mais cruel e covarde de eliminar um ser vivo, pois não dá direito à defesa. Encapsulada no ventre de sua mãe, a criança é exposta a um sofrimento descomunal, algo que se assemelha às práticas e experimentos de Joseph Mengele no auge do nazismo na Alemanha. Os cristãos do Brasil precisam apoiar a iniciativa do Congresso Nacional de criminalizar o aborto e também pedir que seja colocada a pena máxima aos estupradores. É tempo de mobilização. É tempo de colocar a sua voz para ser ouvida. E graças a Deus, nós temos as redes sociais, que é a forma mais democrática do cidadão poder manifestar a sua opinião. Não percam tempo e deixem a sua mensagem. Eu apoio a criminalização do aborto. Eu apoio a PL 1904. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus bendito e eterno, te louvo nesta oportunidade, ó Deus, por esta mensagem poderosa. E na minha oração, ó Deus, eu quero interceder pelo Brasil, meu Pai. Interceder, ó Deus, pelo povo brasileiro e pelas nossas crianças e por aquelas que ainda virão. O movimento, ó Deus, de apoio ao aborto, ao assassinato de crianças em gestação, tem suas bases em tempos antigos. Tem suas bases em doutrinas de demônios, onde já era costume de nações pagãs pegar fetos, pegar crianças em gestação, crianças pequenas, e sacrificarem a demônios. Meu Deus, é lamentável o que nós estamos vendo no nosso país. Como é triste, ó Deus, ver uma discussão dessa e pessoas que se dizem de bem, pessoas que se dizem inteligentes, defendendo algo tão nefasto. Oh, meu Pai, entra com providência. Meu Deus, o ninho de Satanás tenta se instalar neste país. Meu Deus, nunca vimos na história dessa nação um movimento tão satânico buscando legalizar as práticas mais pecaminosas que a Bíblia declara. Senhor, é algo terrível. Senhor, é algo que causa, meu Pai, espanto. Porém, é compreensível e aceitável, porque a Bíblia Sagrada já declara isso com muita propriedade, que no final dos tempos, antes da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tais coisas iriam acontecer. Mas contudo, ó Pai, na qualidade de igreja, como teus servos que ainda estamos nesta terra, não vamos baixar a guarda, Senhor. Não vamos concordar e nem tampouco aceitar este movimento infernal. Pelo contrário, estamos levantando a nossa voz, clamando o sangue de Jesus, e na autoridade do nome que é dado sobre todo o nome, nós vamos para a batalha. Nós vamos declarar e repreender todo este movimento, crendo, Senhor, numa grande vitória. Joga por terra, meu Pai. Mexe neste ninho que está instalado lá em Brasília, nos poderes legislativo, judiciário e o executivo. Meu Deus, balança as estruturas daquela capital, meu Deus, do centro do poder deste país, e joga por terra os demônios que ali estão entrincheirados. Meu Pai,
Nesta oração, eu crendo numa grande vitória, nós declaramos, Senhor Deus, que caia por terra todo o movimento abortista e que o seu nome seja mais uma vez exaltado nesta nação. Eu te agradeço no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.